Olá, que bom ter você de novo aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira é dia de entrevista e hoje eu converso com a doutora Júlia Ulisses Vilar. A doutora Júlia, ela já foi ex-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Subseção de Osasco, é professora universitária, já lecionou na FAUC e já lecionou na antiga Mário Schembler e também fazia um trabalho social junto ao Shopping Osasco, prestando orientação jurídica em uma semana por ano. A doutora Júlia, ela advoga na região de Osasco, na região de Jandira, ela faz a área civil, a área empresarial, mas a grande paixão dela é a área criminal. A doutora está começando agora no júri e nós vamos conversar sobre isso. Também é muito interessante que a doutora Júlia começou na área jurídica dela com 15 anos de idade e por 15 anos foi advogada da aviação Urubupungá, não é isso? Justamente. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Sabe que eu te admiro muito, então, primeiramente, agradecer esse convite, essa oportunidade de estar aqui falando contigo e super admirado pelos alunos, que eu sei, né, que você é um professor muito querido, foi meu coordenador. E é isso, eu comecei a minha carreira aí há um bom tempo, né? Com 15 anos eu entrei no departamento jurídico. Na verdade, com 15 anos eu comecei a trabalhar como advogada. Aí foi minha grande paixão, já me apaixonei de cara pelo direito. Eu admirava muito aquela advogada, né? Sim. E E como é o aí, nome dela? doutora Rosali. Infelizmente ela já faleceu, né? Mas foi minha mestre. E aí depois eu fui para Urubupungá só com 16 aninhos. E era uma menina, né? Mas já focada. Quero ser advogada, é o meu sonho. E aí foi, assim por diante. Fiz a faculdade de Direito lá, ainda trabalhando na Urubupungá. E meu sonho era ter a carreira solo. Quero ter meu escritório, não quero ficar só trabalhando para a empresa, né? E aí realizei meu grande sonho. Depois de acredito que eu me formei, acho que uns 5 anos mais ou menos, aí eu fui ter o meu escritório, né? E aí foi isso. Aí não parei mais, e não me arrependo, foi maravilhoso. Antes de eu começar a fazer a primeira pergunta, eu que quero agradecer por você ter aceito vir gravar aqui para o nosso canal. E eu e a Júlia, nós trabalhamos por muito tempo na FAUC. Já conversei com a professora Cláudia, tem o vídeo dela para quem também quiser assistir da FAUC. E a FAUC era uma família de professores, né? A gente sente saudades porque a FAUC, o MEC infelizmente fechou, mas era uma faculdade onde tinha harmonia, onde era tranquilo, os professores realmente se gostavam, tanto que a faculdade fechou e nós continuamos aqui convivendo, assim, graças a Deus. É mesmo, uma grande família, nossa, grandes amigos lá, amigas. Até hoje eu tenho a Claudinha também, até parceria com a Claudinha, com a doutora Miriam. Então é muito bacana mesmo. FAUC, eu comecei na FAUC lecionando, né? Eu entrei lá em 2012, não, 2010 eu entrei. Assim que eu saí da empresa, fiquei 15 anos trabalhando na empresa, né? E depois eu já saí e poucos meses comecei a lecionar. Foi o Dr. Elber que me chamou para o magistério. Tava um belo dia lá no escritório e aí o Dr. Elber já estava lecionando na FAUC. Júlia, seguinte, eu sei que você gosta de penal. Sempre fui apaixonada por penal. Ele, então, tô precisando de professora lá, né, para dar aula de processo penal. Meu Deus, que responsabilidade, né? Mas eu encarei, eu sou muito estudiosa, eu sempre gostei, eu sou apaixonada, como eu disse, pelo direito, então encarei e fiquei lá durante 10 anos, né? 10 anos. E aí depois que eu saí de lá, eu entrei e fui trabalhar na Lusófona, que é a antiga Mário Schembler. Hoje ela se chama Lusófona, né? Também fica ali em Cotia, né? É isso, em Cotia. Aí eu fiquei só um período, um semestre, né? Substituindo até uma professora. Mas foi bacana, daí lecionei Direito Civil, gosto também, eu milito, faço civil, faço Direito de Família, a gente advoga, né? Então, Direito de Família é muito presente. E minha paixão também, como eu disse, é penal, né? Adoro penal, faço Direito Penal e assim, sempre aquela paixão. Será que eu vou pro júri um dia? Aí eu decidi. O momento chegou, agora é a hora. E me conta, assim, como que é esse seu caso do júri? Então, esse meu caso acontece o seguinte.
o meu cliente, ele, infelizmente, foi um homicídio, tá? Foi um homicídio. E esse homicídio, ele acabou se cedendo quando aconteceu o ato, né? No momento lá, que foi uma briga de trânsito, olha que situação, a gente vê tanto isso, né? Inclusive, fazer um parênteses, que é TV, interessante né? falar. Existe um filme que ele chama Relatos Insanos. É um filme argentino, que é sempre assim. Ele começa, é um filme com várias historinhas. E ele começa de uma situação boba, que vai e se agrava até uma situação terrível. E, então, você está me contando foi o que aconteceu. Foi. Desculpa eu te cortar, que eu Não, lembrei foi desse filme. Foi justamente isso. Foi decorrente de uma briga de trânsito. E na defesa, ele tentando se defender, foi uma legítima defesa, tá? A outra parte, né, que a vítima, no caso, ela estava com uma faca e eles começaram numa luta corporal. E nessa luta corporal, a vítima, né, com muito mais forte que ele, foi para cima dele para tentar, né, lógico, não ia ser só uma lesão ali, né, a intenção era matá-lo. Sim. E ali, naquele momento, ele conseguiu, em fração de segundos, desarmar, pegar a faca, lógico que ele cortou toda a mão, né? E a vítima em cima dele, e ele tentando se desvencilhar, começou a esfaqueá-lo, né? E ele falou, doutora, eu não me recordo, eu só sei que o peso estava, e eu comecei a me defender com a faca. E só um momento que eu me recordo que ele caiu. Quando ele caiu, aí eu falei, nossa, o que aconteceu aqui? Né? Imagina só como é o ser humano numa situação, né? Numa situação dessa. Tá ali um ou outro, né? Então, assim, ele estava se defendendo, foi justamente uma legítima defesa. Só que, quando eu fui pesquisar o inquérito, ele não sabia disso ainda, eu chamei e falei, olha, é o seguinte, naquela defesa, houve um excessozinho, né? Que, lógico, você não vai conseguir nunca, naquele momento, falar, nossa, quantas facadas eu dei. Não tem condições. É muito rápido, a verdade é essa. Foram 16 facadas. Então, é uma situação bem complexa, bem difícil, né? Porque, assim, pro MP, houve crueldade, houve tudo pro MP, né? Por conta dessas 16 facadas. E agora é isso, agora eu vou lá, vou defendê-lo, porque era uma situação ali de desespero, né? E agora cabe a mim convencer os jurados dessa legítima defesa. Uma situação complicada, infelizmente houve um excesso, até, né? Mas talvez o momento não. em si não tinha como, porque ele era magrinho e a vítima, ela era o dobro do peso dele. E então eu não penso que tinha é questão como de segundos, né? Se tem alguém em cima de você, você começa a fazer assim, né? Justamente. Talvez. Só que ele fez assim com a faca, né? Com a faca. E ali ele falou, olha, eu não imaginava as partes do corpo, né? Então foram facadas assim, no pescoço, no rosto e tudo mais. Mas assim, e é uma pessoa que não tem perfil agressivo, é um trabalhador. Se você conhecer, eu falo assim, nossa, ele não fez isso. Então, assim, nunca se envolveu com crime, né? Não é uma pessoa agressiva, nunca teve problema nenhum. Mas, infelizmente, por conta dessa briga que ocorreu, que é uma briga de trânsito. Uma coisa boba. Boba, aconteceu isso. E aí, o que eu falo, né? Tudo bem, tem a questão do processo, mas a punição maior para uma pessoa que é do bem, é o que ele está vivendo diariamente, a angústia, né? Aquele sentimento, meu Deus, por que aconteceu isso? Então a punição está dentro do coração dele, está dentro da cabeça, então por mais que aconteça, não sei, eventualmente ocorra uma condenação, mas tudo que já ele vem passando, esse sofrimento, já é uma punição para uma pessoa que nunca imaginou que infelizmente ia se envolver num homicídio, numa situação dessa. Então, existe ali aquela sensação, né? Ele me liga e fala assim, doutora, eu não durmo. Sim.
E o trauma? Então, é isso que eu estou falando, essa punição em relação ao trauma, que fica na vida daquela pessoa, a angústia, o trauma. Então, ele fala, doutora, eu não tenho mais vida. Depois daquele dia, pra mim, a minha vida não é e nunca mais vai ser a mesma. Então, é uma situação muito complicada, mas graças a Deus nós temos o direito, né, a justiça, para estar expondo toda essa situação e fazer a defesa dele, né? Ao ouvir o relato, Isso. eu percebo que a história te comoveu, né? Muito. Essa história te comove muito. Muito. E foi por isso que você aceitou o júri? Foi. Foi porque ele falou com muita sinceridade. Eu faço também criminal, então eu já ouvi, a gente que faz criminal, a gente sabe quando a pessoa, né, não só criminal, trabalha muitos anos nessa área, a gente conhece muito bem, né? Só da pessoa conversar, você já sabe se tá falando verdade, se não tá. Então eu senti muita verdade nele. Eu senti desespero, tipo assim, me ajuda, né? Então foi por isso que eu aceitei fazer o júri dele. E isso está vinculado, penso eu, com toda a sua linha de pesquisa, de direitos Muito. humanos, direitos fundamentais. Justamente. Toda a minha linha de pesquisa, todos os estudos, né, em relação à dignidade mesmo da pessoa humana, o contraditório, aí as excludentes, legítima defesa. Então, vamos fazer um pacote, né, para estar fazendo toda essa defesa. Conta um pouquinho da sua tese de mestrado, hoje a gente está falando de direitos humanos. Então, o meu mestrado, eu saí um pouquinho da minha zona de conforto. Como eu disse, lá atrás, durante 15 anos eu trabalhei, né, na empresa e fui estudante de direito nesse período, né, fui assessora, né, saí como assessora do departamento jurídico e eu militei muito na área trabalhista. Então, quando eu trabalhava na empresa, eu militava muito nessa área. E eu acabei fazendo pós-graduação porque eu achei que eu ia seguir na área trabalhista. Sim. Né? Então, quando a gente trabalha na área mesmo, você acha, né, que vai seguir nesse ramo. Aí, eu saí da empresa, fui para minha sonhada carreira solo. Lógico, né, com ajuda, com parceiros, com o Dr. Elber, super parceirão. E aí, eu já também, meio que já ingressei, né, lá na UAB, também, comecei a frequentar bastante a casa do advogado, até então eu não frequentava, porque trabalhar em empresa não dá tempo. E fiz o mestrado, comecei lecionando, tudo junto. Lecionando, e aí eu fiz o mestrado, e durante o mestrado eu pensei, falei assim, nossa, eu quero escrever algo diferente. E como eu já estava na UAB, na comissão da criança, né, e do adolescente, eu quis escrever algo daquela, assim, envolvendo mesmo a família, criança, adolescente. Aí eu escolhi um tema maravilhoso. Qual que foi? Dignidade da pessoa humana na paternidade socioafetiva. Mergulhei em direito de família, desde os primórdios, né? E aí fui estudando, assim, foi maravilhoso, direito de família, todas as modalidades e tudo mais. E a sua pesquisa, você concluiu em que ano que você terminou? 2014. Então veja, 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 anos, 7 anos. Você está vendo o que você pesquisou acontecer, né? Muito, porque muito. A questão do afeto, a questão da família socioafetiva, a questão da multiparentalidade. Nossa. Eu estava lendo até um artigo do poliamor, né? De três rapazes que se casaram, vivem em união estável, né? E que tiveram os filhos e estão lutando, né? Para que todos eles, os três, tenham no registro de nascimento o nome dos filhos. O assento né? dos O três. assento, justamente. Então, é toda essa questão, né, da paternidade socioafetiva. E eu fiz também uma adoção de uma mãe socioafetiva. Foi maravilhoso, porque eu vi todo o meu trabalho na minha petição inicial, deu tudo certo. Inclusive, no final, né, essa mãe socioafetiva, geralmente a mãe socioafetiva fica junto com a mãe biológica. Sim. Foi um caso tão assim que a mãe não quis, a mãe biológica não quis, não queria ficar com o filho, desde o nascimento não fez questão do filho. E foi retirado do registro o nome da mãe biológica e só ficou o nome da mãe socioafetiva. Como se fosse um procedimento de adoção fazendo a substituição do poder familiar, né? Foi justamente. Então, e é difícil isso, né? Sim,
Porque a multiparentalidade, né, é mais fácil, que aí o poder Isso. familiar está lá compartilhado. Mas esse caso... De tão assim, explícito né, de que aquela criança estava no seio familiar, envolvendo toda a questão da afetividade, que ela era reconhecida e ela se sentia como filho. Então foi maravilhoso, eu me senti realizada quando eu fiz essa adoção, né? Dessa adoção dessa mãe socioafetiva. Foi muito legal. Isso foi em razão dessa pesquisa Também. que você fez para o Aproveitei mestrado, muito, aproveitou a pesquisa. O mestrado foi maravilhoso. Eu acredito que ampliou assim meus conhecimentos de uma forma, porque os direitos humanos, infelizmente, né, as pessoas acham que direitos humanos é só o direito dos bandidos. E não é isso, não. Né? Você sabe, você fez também um mestrado, então assim, ele está em todas as áreas do direito. Todas as áreas do direito. Sim. Então, eu acredito que foi assim fundamental para minha carreira, para minha escrita, né? A gente lê muito no mestrado, a gente estuda muito. Eu lembro que eu me dediquei muito durante o mestrado. Eu praticamente só estudava. A gente escreve artigo, participa muito de congresso. Então, assim, amplia muito o conhecimento jurídico. Então, valeu muito a pena. Agora, vamos lá. Você advoga, leciona, fez o mestrado, é casada, é mãe, tem a sua família para cuidar e, além de tudo isso, você foi presidir a comissão de criança da OAB de Osasco e fazia o trabalho ainda social lá uma semana por ano, né, no shopping Osasco. Eu fiz isso durante 6 anos. E a gente sabe que quando a gente faz esse trabalho, ele é voluntário. Isso. E muitas pessoas não fazem porque não tem tempo, né? E você conseguiu, além de todas as outras atividades, ainda ter tempo para se dedicar a esse voluntariado. Como que foi trabalhar nesse período? Olha, foi maravilhoso, porque eu também gosto do trabalho voluntário. Eu amo o trabalho voluntário. Assim, tem que ter uma disponibilidade mesmo, mas assim, a gente dá um jeito, né? Eu sou ligada 220, então assim, eu faço de tudo um pouco. Mas nesse período, nessa semana, eu já deixo tudo programado, então assim, eu deixava, né? Porque mudou, na minha gestão era assim, agora mudou, é outra gestão. Então eu já fazia uma programação durante o ano e ficava lá uma semana, né, num workshop no Osasco Plaza, com uma parceria lá no Osasco Plaza, e lá trabalhava vários temas envolvendo direito de família. Então, temas assim que eu acredito também que a população precisa do direito à informação, que nós aprendemos também no mestrado. Então, era muito importante aquele trabalho. Para mim, para os meus colegas também, que me ajudavam demais, esse direito à informação, né, para a população. Então, assim, eu me deparei várias vezes, a gente montava, né, o evento e na frente tinha uma lotérica. E às vezes, assim, quando é evento jurídico, a pessoa tem um receio, fala, nossa, advogada, que medo, né? Aí, que eu ia até a população, olha, vem aqui, né? Hoje à tarde eu vou dar uma palestra. Colocava umas cadeiras, assim, 5 minutinhos do seu tempo, mas eu quero falar, te explicar um exemplo. Eu vou falar sobre alienação parental. Aí, lógico, no linguagem mais popular, nada técnico para que eles entendessem, né? Porque ali é população, né? Eles transitando ali, o pessoal naquela correria. E bati um papo ali, falava sobre alienação. Quando eu falava alienação, vocês sabem o que é alienação? Não, nossa. Aí começava a explicar, dando exemplos. Nossa, mas acontece isso. Meu Deus, mas aconteceu isso na minha família. O que eu faço? Aí eu explicava, olha, tem que fazer assim, assim. Quem faz alienação sofre consequências. Aí explicava tudo para eles. E assim, era muito prazeroso, porque ali já saía até me agradecendo. Eu falava, nossa, que importante, eu não sabia o que era isso. Falei sobre bullying, né? A gente levava crianças, né? A gente pedia para levar as crianças iam, conversava sobre bullying com as crianças. Falei sobre abuso, né? Eu lembro que durante uma das palestras, várias criancinhas assim, e eu palestrando. E eu falando do abuso e uma criancinha assim, prestando atenção, olhando com aquele olhinho assim, quase que chorando. Nossa. E aí aquilo, nossa, na hora eu fiquei assim, eu falei, bom, então a gente precisa falar, né? É o que a tia explicou. Quando acontecer isso, tem que falar para mamãe, para o papai, ou para o vovô, para a vovó, para a professora, né? Eu sempre explicava isso para eles, né? De modo que desse para acionar depois o conselho Chamei tutelar. Chamei a professora, né?
Eu falei, nossa, vai ter que observar, né, tomar uma providência em relação a essa aluna, a professora me garantiu e tudo mais. Não só essa criança, mas, né, outras pessoas acabaram relatando, né, porque quando a gente começa a falar sobre pedofilia, sobre abuso, assim, choraram comigo. Então, assim, eu até me emociono, porque eu lembro que uma moça também relatou, né? Falou assim, puxa vida, eu fui molestada pelo meu avô durante anos e eu nunca contei pra ninguém. E eu tô contando aqui, tô tendo oportunidade Olha nesse só. dia e você tá sendo um anjo na minha vida. Hoje você não sabe a importância que você tá tendo na minha vida. Eu falei, nossa. Então, assim, imagina não só o direito à informação, mas quantas pessoas eu pude ajudar, né? Sim. Ali, né? Então, e muito prazeroso. Aí, fora esses trabalhos também, lá no Osasco Plaza, eu faço também, eu gosto de trabalhar com apadrinhamento, né? Não sei se você... Os padrinhos no final de ano, eu acho Sim. muito legal. Eu arrumo vários padrinhos, então... Que montam as sacolas de Natal. Isso. Aí eu vou, eu fico... o dia todo lá com as crianças na Associação Camila, que é uma outra parceria que eu tenho, independente da OAB. Então, assim, independente da ordem, eu acabei continuando no trabalho voluntário. É um trabalho que eu gosto muito. Aí foi o trabalho só da doutora Júlia, já só desvinculada à instituição. Ai, adoro. Mas é que quem gosta não para, é isso, não é? É o que eu falo, como eu sou apaixonada ao direito, então eu gosto de lecionar, porque eu gosto de falar do direito. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do trabalho voluntário, então, assim, faz parte, acho que é inerente a mim, a minha pessoa. Então, uma coisa assim, eu respiro direito. Então, acho que desde menina, desde os meus 15 anos, né, nessa área. Então, pra mim, a minha vida tá tudo envolto, é o direito. Ai, que bom. Adorei ter conversado com você. Obrigado, assim, de coração mesmo, por ter vindo bater o papo aqui com a gente. E antes de eu terminar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem faz direito, para quem quer ingressar na área jurídica. A palavra é toda sua, vai lá. Bom, primeira coisa, façam tudo por amor. Por amor e com amor, né? É isso. Durante o período que eu lecionei, muitos alunos falavam, professor, é muito difícil, tem que estudar muito. É difícil. Mas quem gosta do que faz, nada é tão difícil nem impossível. É prazeroso. Então, se dediquem, tenham determinação, se atualizem, né? Sejam transparentes, porque precisa ter muita transparência no trabalho também, e honestidade. E vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Essas são as minhas palavras. Lindas palavras. Essas são minhas palavras. Obrigado. E se você gostou, clique aqui no sininho para receber as notificações. Compartilhe a nossa entrevista com alguém que você acha que vai gostar de assistir e nos siga nas redes sociais.